que os seus nomes sejam divulgados. Então, por respeito a esse cientista, a família dele, o nome não foi publicado, porque, de fato, as repercussões são muito nefastas para ele, para a família dele, para o destino dele, muitas vezes. Então, quem for ler a coluna vai entender que o nome desse cientista, o nome da sua família, eles foram mantidos em sigilo justamente por conta dessa situação. O que, por si só, né, César, já revela o problema. Qual o problema? Você não poder nem sequer dizer estou indo embora daqui porque as coisas estão se deteriorando. Ou seja, quando você, uma democracia, sente medo, inclusive de dar uma declaração pública que você está deixando aquele país, ou aquela universidade, ou aquela cidade, é um sintoma claríssimo do que os Estados Unidos hoje vivem, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que aconteceu ao longo dos últimos meses, eu venho conversando com esse cientista especificamente sobre vários aspectos, claro, da situação interna das universidades nos Estados Unidos. Ele foi, ao longo dos meses, me passando documentos, cartas que a universidade dele apresentava aos alunos, aos professores, dizendo quais eram as situações, de que forma a universidade poderia ajudar ou não poderia ajudar. E a coisa foi crescendo a um ponto que, quando acabou o ano letivo basicamente terminou há poucas semanas, na verdade, semana passada, e ele e a família dele decidiram que eles não continuariam mais nos Estados Unidos. Não apenas por conta da perseguição, do medo, da questão, por exemplo, de você mudar pesquisas para que elas se adaptem, ou pelo menos elas sejam camufladas, e para que o governo americano não descubra o que você está basicamente pesquisando. Não só isso, mas porque também os cortes de verbas começaram a fazer efeito. Ou seja, o dinheiro para aquele laboratório, o dinheiro para aquela... acaba não chegando mais. E a opção dele foi para ir a um país da Escandinávia, justamente fugindo dessa situação de insegurança, essa situação de medo. Curioso que do lado europeu, o que existe hoje é um pacote de 500 milhões de euros que a Comissão Europeia criou para ajudar universidades europeias a justamente captar esses cientistas que querem sair dos Estados Unidos. Uma universidade europeia pode dizer, olha, nós temos esses recursos e, claro, a liberdade acadêmica, venham. Tudo isso, e essa é a grande ironia dessa história, tudo isso vai no sentido contrário do que aconteceu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, já durante a Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas refugiados deixaram a Alemanha, a Áustria, tantos países europeus em direção aos Estados Unidos. Não apenas a liberdade acadêmica, há uma condição de trabalho, obviamente, muito diferente do que existia na Europa do nazifascismo. Eles fizeram esse percurso, e esse percurso teve um impacto extraordinário na economia americana. Ela se transformou na economia americana que nós conhecemos porque esses cientistas desembarcaram. Só um dado aqui, em poucos anos, daqueles anos ali da década de 40, em poucos anos depois da chegada desses cientistas, o número de patentes registradas nos Estados Unidos se multiplicou. Ou seja, inovação, ou seja, tecnologia, ou seja, hegemonia econômica. Ciência significa isso. E hoje o que nós estamos vendo é justamente uma direção muito diferente daquela dos anos 40. E poderio militar estratégico. Você lembrar que Werner von Braun, Albert Einstein e mais o pessoal da teoria crítica toda, Horkheimer, Adorno e companhia limitada, todo mundo foi para os Estados Unidos fugindo do nazismo, e esse processo agora, né, ganha... Agora, aliás, hoje é um dia importante, porque eu disse aqui, fiz essa pergunta para o professor que te antecedeu, e vou repetir para você. O Trump mandou os consulados suspenderem o atendimento aos estudantes que buscam visto para estudar nos Estados Unidos, né? E isso é uma coisa hedionda, porque mexe com o direito de ir e vir, com o acesso ao saber, mexe, inclusive, com a Universidade Americana, porque esses estudantes estrangeiros subsidiam o ensino do estudante americano. Agora, eu quero saber de você o seguinte, a gente sabe que a democracia americana foi corroída por dentro
por esse trumpismo. Eu quero saber se você que está lá vivendo todos os dias nos Estados Unidos, vendo essas atrocidades de perto, ainda considera que aquilo é uma democracia ainda que decadente, ou se ela já é uma anocracia, como outras que surgiram aí no planeta, Hungria, Polônia, Venezuela, etc. Olha, Fábio, essa é uma pergunta fundamental, é uma pergunta que todos estão se fazendo nos Estados Unidos. Eu mesmo fiz essa pergunta Vamos pingar R$2, gente. Levitsky, o autor daquele livro Como Morrem as Democracias, porque ele falava na conversa comigo, Fábio, ele falava, líder autoritário Donald Trump, líder autoritário Donald Trump. E eu perguntei para ele, professor, desculpa, por que o senhor chama, claro, é uma provocação, né? Por que o senhor chama Donald Trump de um líder autoritário? E ele me respondeu, Fábio, o que mais ele precisa fazer para ser chamado de líder autoritário? Então, é isso. Agora, o que existe ainda são focos de resistência. O judiciário, parte da imprensa, parte das universidades, não todas as universidades. Então, o que existe hoje nos Estados Unidos é, sim, sem dúvida nenhuma, um ataque deliberado à democracia, uma tentativa real, neste momento, não no futuro, neste momento de desmonte dessa democracia, e o que existe do outro lado é uma tentativa de resistir. Essa tentativa de resistir, infelizmente, não está contando com, vamos dizer assim, uma mobilização política. Esse é o grande, eu diria, o pilar que falta, Fábio. O Partido Democrata perdido, ainda buscando um líder, enquanto isso o Partido Republicano aderindo ao autoritarismo de Donald Trump. Então, é muito sério o que está acontecendo. Do outro lado, você tem sim a imprensa fazendo o trabalho dela, a imprensa americana, aquela que é profissional, obviamente, não estou falando aqui das armas, dos canais que são usados como armas de propaganda de Donald Trump, estou falando da imprensa profissional, continuando fazendo o trabalho dela. Pessoal, cadê o superchat, gente? A visão aqui, é absolutamente clara. Se isso não resultar em um freio a Donald Trump, Chamem os amigos, a democracia, se vocês sim, vai ser basicamente assassinada em plena luz do dia. Deixa eu tirar aqui um rapaz do chat. Jamil, Tchau, queridão. deixa eu falar outro tema aqui com você. Estava até esperando mesmo para conversar contigo essa semana. A gente falou aqui no programa do caso daquela médica em Gaza, pediatra, você sabe, obviamente, mas relembrando aqui para a nossa audiência, né, que estava trabalhando ainda em um dos poucos hospitais que ainda funcionam de uma maneira completamente precária. E quando ela foi avisada que a casa dela tinha sido bombardeada com os 9 filhos dela e o marido, só um filho sobreviveu, e o marido também, que estão em condições terríveis, por lá, lutando pela vida. Foi uma tragédia, um crime na vida dessa família. E aí, isso trouxe uma discussão aqui que o César fala para a gente desde o início desse massacre em Gaza, que é o fato do Brasil cortar relações com Israel, né, em forma de protesto. E eu sei que esse é um tema que você traz na sua coluna, queria muito te ouvir. Você fala de políticos, professores e artistas, entre eles Chico Buarque, divulgando hoje uma carta aberta com um pedido para o governo brasileiro romper relações com Israel. Então, queria que você contasse um pouco mais para a gente o que está sendo pedido nessa carta. Vivi, esse é um tema fundamental. Esse é um tema que basicamente toca a todos, não é apenas um tema do Oriente Médio, não é um tema distante de nós, é um tema que absolutamente faz parte hoje da discussão de quem nós somos, de quais são os valores que nós vamos defender. O que está acontecendo em Gaza é absolutamente uma limpeza étnica. Perdeu, Jamil. Perdemos o Jamil, é isso? Perdemos. Acho que a imigração americana pegou ele. Não, acho que vai reconectar, mas eu passo a palavra. A questão da internet. Outra. Olha, o que eu estava dizendo é que define quem nós somos, quais são os valores que nós defendemos. E aí, falar em crimes de guerra, limpeza étnica, crimes contra a humanidade, não são adjetivos. Essas palavras não são eu penso isso. Não, tribunais internacionais já definiram que o que nós estamos vendo em Gaza é tudo isso. É um genocídio. Sim. Ou seja, não precisa ter medo, não precisa ter cautela. Como é que nós vamos definir? Será que é um genocídio? Será que não é um genocídio? Já está dito de uma forma taxativa por tribunais internacionais que nós estamos diante de crimes absolutamente inaceitáveis.
Ponto. Ali é uma questão muito clara. A questão é o que nós vamos fazer com isso, né? O que é que nós vamos fazer com essa informação? E aí, esses artistas, políticos, sociedade civil, acadêmicos, estão mandando, na verdade, hoje, uma carta ao presidente Lula, elogiando até, dizendo, olha, o seu discurso em relação a Gaza é coerente, é firme, ok, mas a gente precisa mais do que discurso, né? Então, a carta cobra do governo brasileiro uma nova relação com Israel. E o que é que eles cobram? Em primeiro lugar, ruptura diplomática. A gente já sabe que a situação entre Brasil e Israel é uma situação diplomática muito ruim, né? O Brasil não tem um embaixador em Israel, depois todo aquele problema que houve com o embaixador Frederico Maia. Depois nós tivemos, obviamente, uma relação bastante complicada da Embaixada de Israel no Brasil apoiando o bolsonarismo. Teve tudo isso acontecendo, a gente sabe de tudo isso. Agora, a carta pede uma ruptura diplomática. Segundo, pede o fim das exportações de petróleo brasileiro para Israel. Esse petróleo que, obviamente, ajuda, no fundo, a qualquer tipo de operação militar, né? Não existe operação militar sem energia, não existe operação militar sem combustível. A história mostra isso, né, César? Então, o outro pedido, o fim, basicamente, da exportação brasileira de petróleo para Israel. E, em terceiro lugar, o fim do tratado que existe de livre comércio entre o Mercosul e Israel, um tratado que também já tem muitos anos, etc., livre comércio, ou pelo menos de facilitação de comércio entre o Mercosul e o governo de Israel. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.